No nosso canal Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração, estamos agora, terça-feira, no Mana Shiksha, verso 4. Asad Varta Vesha Visija Mati Sarvasa Haranihi Kata Mukti Vyagya Nashinu Kila Sarvatma Gilanihi Api Tyakta Lashmi Pati Ratim Ito Vyamanayanim Braja Radha Krishna Swarati Manido Tam Bhaja Manaha. Ó minha querida irmã mente, por favor abandone por completo a prostituta da desprezível conversa mundana que saqueia todo o tesouro da sabedoria pura. Você precisa inequivocamente abandonar, ficar ouvindo essas conversas sobre a liberação pessoal que, tal qual uma tigresa, devoram a sua própria alma. Além disso, por favor, abandone inclusive o apego a Lakshmi Pati Narayana, apego este que leva a Shiva Kunta. Você deve viver em Braj e adorar Shri Radha Krishna, que concedem aos devotos a joia preciosa do amor a eles. Jai Shri Radhe. Então, nós estávamos lendo no comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur as explicações das expressões Mati Sarvasya Harani Asad Varta Vesha. A prostituta da conversa mundana saqueia a riqueza da sabedoria. E nós vimos também Sarvatma Gilani Mukti Vyagakata. A conversa sobre liberação é uma tigresa que devora a alma. E aí, nessa página, acho que nós já lemos, nós podemos voltar ali só para pegar o fio da meada. Srila Bhaktivinoda Thakur ainda está falando sobre a questão da liberação, né? Que de uma forma mais ingênua ou menos ingênua está em vários círculos de buscadores espirituais no mundo contemporâneo, né? Aí ele fala aqui que aqueles que são antagonísticos aos passatempos, nomes, formas e qualidades eternas de Bhagavan imaginam um estado de emancipação das reações de suas atividades fruitivas conhecidas como Brahmalaya, ou dissolução no Brahmana, que ocasiona a aniquilação do eu individual. Eles são antagonistas. Ou seja, se eles por acaso ouvem um Vaishnava falando sobre todas essas características pessoais de Krishna, eles simplesmente pensam, como é possível, né, que justamente a causa do sofrimento seja aqui reverenciado como assim, a meta da vida, né? Se eu falar do nome, da forma, das qualidades dos passatempos de Krishna, se você está o tempo todo fazendo esse Harikatha, você está perto de alcançar a meta da vida, né? Então eles ficam confusos porque eles são ensinados que eles devem imaginar esse estado de emancipação das reações das atividades fruitivas. Eles querem eliminar o sofrimento e eles ficam imaginando isso, que é conhecido como Brahmalaya, ou a dissolução do Brahman, né? Tudo que é impuro, tudo que é ilusório e temporário se dissolve no Brahman, o que ocasiona a aniquilação do eu individual. Eles sentem algum tipo de prazer falando sobre essa pretensa liberação, mas o prazer dessa liberação é como o do prisioneiro que comete suicídio para conseguir alívio duradouro do sofrimento material. Ele está lá na prisão, condenado à prisão perpétua. Aí ele pensa assim: vou dar uma solução inteligente para essa situação. Vou cometer suicídio, estou sofrendo demais.
Mesma coisa que os impressionistas. Os nossos acharyas, especialmente Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, eles dedicaram muitas e muitas e muitas horas da sua pregação, dos seus esforços, para dissuadir pessoas que acreditavam ou acreditam nesse Brahmalaya. Devemos cuidadosamente abandonar todo o exame dos métodos de adoração e procedimentos para a conquista de semelhante liberação, bem como o convívio de pessoas que só pensam em alcançar a liberação. Assim como uma tigresa comedora de homens, uma tigresa canibalesca, consome o corpo do homem, a tigresa da liberação devora a existência individual da alma. Portanto, os devotos do Senhor consideram a liberação impessoal equivalente à autoaniquilação. As conclusões de Srila Rupa Goswami sobre este assunto estão no Bhakti Rasamrita Sindhu, primeira onda, capítulo 2, versos 22 a 25. Bhukti Mukti Spriha Javad Pishati Hridvatante Tavad Bhakti Sukhasyatra Katam Abhyudayo Bhavet Shri Krishna Charanam Bhoja Seva Nivrita Chetasyam Visham Mokshaya Bhaktanam Nakadachit Spriha Bhavet. Enquanto as duas bruxas dos desejos de prazer material e liberação impessoal permanecerem no coração do sadhaka, como poderá despertar ali a felicidade da devoção imaculada? Se o coração está lotado de desejos, às vezes eu quero prazer material, às vezes eu quero liberação. O sadhaka, como é que você vai identificar o desejo de prazer material e o desejo de liberação no seu coração? Quais são os sinais? Quais são os vestígios? Desejo de prazer material. Quero ocupar a minha mente em ocupar os meus sentidos nos objetos sentidos, nas belas formas, nos deliciosos sabores, nos sons agradáveis. Então você é sadhaka, mas tem desejo de prazer material, de satisfação dos sentidos. Ele está no processo. E ele também pode, às vezes, ficar um pouco irritado com a situação. Quem não fica irritado em Kali Yuga, Kali Yuga é um oceano de defeitos. Kalir dosha nidev rajan asti eko mahanguna kirtanadeva krishnasya mukta sanga param brajet. Então esse é um verso que Mahaprabhu admirava. O Mahaprabhu sempre estava recitando esse verso. Esse verso está explicando que Kali Yuga é um oceano de erros, de defeitos, de coisas estranhas, Kali Yuga. Mas o verso continua explicando que apesar dessa tonelada de defeitos dentro e fora de nós, Kali Yuga, esta Kali Yuga especificamente, tem uma Mahanguna, Mahatguna, uma qualidade fantástica, grandiosa. Qual é? Kirtanad eva Krishnasya. Que se você adotar o método de cantar os nomes de Krishna, Harinama Sankirtan, Mukta Sangha Paramvaja, o que acontece? Você alcança, você se liberta do contato com os modos da natureza, Você se liberta de tudo aquilo que você considera causa da sua vontade de alcançar a liberação. E você vai para Parambraja, você vai para Braja, destino supremo, só por cantar o santo nome. Então é isso que Srila Rupa Goswami está explicando, Enquanto essas duas bruxinhas são três meninas
Duas são bruxinhas e uma é tipo uma fadinha. As duas bruxinhas são chamadas Bhukti Devi e Mukti Devi. Bhukti Devi o tempo todo mostrando para os meninos e mostrando para as meninas como é lindo este mundo material. Ainda mais quando são jovens e jovas, meninos e meninas, que têm uma disposição energética impressionante, corpo saudável, estão de repente começando a fase adulta e tem aquela sensação de liberdade, da família sanguínea e assim por diante, É aquela velha história que se repete. E quando não é isso, quando não é Bhukti Devi, que é uma buchinha bem bonitinha, a outra buchinha, Mukti Devi, ela também é muito bonitinha, mas ela está promovendo Atmaha, ela está promovendo a morte da alma, ela está promovendo a morte da individualidade eterna da alma. É uma contradição, mas é nesta contradição que estão mergulhadas milhares de cabecinhas, milhares de jovens, milhares de pessoas idosas em todos os cantos do mundo. Nirvishesha Shunyavadi Paschata Dishatami. Namaste Saraswati Devi. Srila Prabhupada, ele é muito querido, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Gauravani Pacharini, porque ele vem com essa Gauravani Pacharini, ele vem pregar os ensinamentos de Mahaprabhu. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha. E onde ele vem fazer isso? Ele vem fazer isso em Paschatya Desha, no mundo ocidental, que está invadido por Nirvishesha e Shunyavadi, pelo Mayavadismo e o budismo, o nihilismo. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha também. Então por isso que eu peço reverências a Srila Prabhupada. E aí Srila Rupa Goswami continua dizendo como é que a felicidade da devoção imaculada despertará no coração de um sadhaka que é atormentado por essas duas bruxinhas e não pela fadinha. E, em outras palavras, Bhakti pura jamais poderá surgir num coração impuro assim. Bhakti pura é a fadinha. Os devotos cujas mentes estão imersas na felicidade do serviço aos pés de lótus de Brajendra Nandana Shri Krishna não têm sequer um vestígio de desejo de liberação. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur explicou magistralmente essa frase do verso importantíssimo de Srila Raghunath Das Goswami. E agora ele vai explicar Vyomanayani Lakshmipati Rati. Porque Raghunath Das Goswami, surpreendentemente, ele está aconselhando a sua própria mente a não desenvolver Rati por Lakshmipati Narayana, inclusive dizendo que este Rati, esse apego transcendental, esse amor transcendental aos pés de lótus de Narayana, será, na verdade, a causa da elevação dessa determinada pessoa a Vaikuntha Dham, no mundo espiritual. O Raghunath Das Goswami está falando, não, abandone esse apego a Lakshmipati Narayana. Então, aí Srila Bhaktivinoda Thakur vai explicar por que você deve abandonar esse apego, que é um apego transcendental, Vaikuntha Dham, Lakshmi Narayana. A palavra Vyoma ou Paravyoma, neste caso, refere-se a Vaikuntha Dham. É a morada de Lakshmipati Narayana, que se caracteriza pela opulência e majestade supremas. Tem no Srimad Bhagavatam, terceiro canto, você pode encontrar um capítulo inteiro que descreve Vaikuntha.
Ao alcançar a perfeição em Sadhana Bhakti, voltada para Shrimanarayana, o sadhaka pode obter 4 espécies de liberação em Vaikuntha Dhama, que são Sarupya, que é a liberação pela qual ele consegue as mesmas características e formas de Narayana. Samipya, por esta liberação, ele consegue viver na companhia do Senhor Narayana. Salokya, Samipya significa também que ele vai viver na companhia do Senhor Narayana e vai adquirir uma natureza semelhante à de Narayana. Salokya, ele vai viver no mesmo loka, no mesmo Vaikuntha Loka, no mesmo planeta. E Sarsti, ele vai ter muito lasha, muita opulência. As conclusões de Srila Rupa Goswami sobre este assunto são apresentadas no Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está regando a nossa consciência, iluminando a nossa consciência com as conclusões perfeitas de Srila Rupa Goswami sobre cada um desses temas. Porque Srila Raghunath Das Goswami está falando desses temas apenas porque ele conquistou a misericórdia de Srila Rupa Goswami, cujos pés de lótus ele adora. Então ele está fazendo uma releitura perfeita do que Srila Rupa Goswami fala no Bhakti Rasamrita Sindhu. E por que ele está fazendo essa releitura perfeita? Porque ele quer ter certeza que quando você praticar sadhana, você vai praticar sadhana desejando, cobiçando o que há de mais sublime, em nome do que ele aprendeu com Rupa Goswami e Swarupa Damodara Goswami, especialmente esses dois. E aí esses versos do Bhakti Rasamrita Sindhu dizem: Atra tyajataya yukta mukti pancha vidhapi chet salokyajis tatapi atra bhakti-anati virudhyate sukai taraseyam prema sevo taretyapi salokyadi dvidhatatra nadya seva jujam mata Kintu premaika madhurya jusha ekantinohara naivangi kurvate jatu muktim pancha vidham api. Então são 1, 2, 3, mais 2 versos, 5 versos. Tatrapi ekantinam shastha govindarita manasaha yesham shisha prasadopi manohartam sakniyat siddhantathas abedepi Shisha Krishna Swarupayo Rasena Udkrishate Krishna Rupa Mesha Rasastiti. Então a tradução diz o seguinte: que embora todas as formas de liberação mencionadas aqui sejam desconsideradas pelo voto puro, ele não tem um verdadeiro apreço por essas 4 manifestações de Mukti. Mesmo assim, Sarupa, Samipya, Salokya e Sasti não são de todo incompatíveis com Bhakti. Essas 4 formas de liberação, elas são de 2 categorias. São 4 expressões da liberação de Mukti, mas elas se enquadram em 2 categorias. Uma chama-se Sukai Sharotara e outra chama-se Prema Sevotara. A liberação na qual o indivíduo deseja seu prazer pessoal extraído da grandeza e da riqueza de Vaikuntha. Então é Sukai Sharotara. Então, se ele deseja esse tipo de Mukti,
que o seu prazer pessoal derive da grandeza e da riqueza de Vaikuntha. Então essa é a primeira das duas classificações para as quatro expressões de Mukti. Extrema Sevotara. A liberação na qual o desejo predominante é de servir ao Senhor para o seu prazer. A primeira categoria, Sukhashvaro Tara Mukti, não é aceita por devotos apegados ao serviço amoroso ao Senhor, porque é manchada com o desejo do prazer próprio e do desfrute da opulência do Senhor. A segunda, Prema Sevatara Mukti. Alguns devotos a aceitam, mas mesmo neste tipo de Mukti, ainda permanece um vestígio de desejo indireto de prazer pessoal. Consequentemente, os devotos que têm um apego fervoroso a servir ao Senhor consideram inclusive Prema Sevatara Mukti contrária a Bhakti, que se caracteriza pelo serviço amoroso e imaculado. Portanto, os devotos exclusivos que bebem em profundidade a doçura melíflua de Prema Bhakti pelo Senhor Hari e cujo único interesse é dar prazer ao Senhor, com certeza não aceitam nenhuma das 5 formas de liberação, muito embora as mesmas sejam oferecidas pelo próprio Senhor. Então, Sukhashvaro Tara Mukti e Prema Sevatara Mukti. Uma é aquela que se baseia no desejo pessoal, no desejo de ter prazer pessoal, derivado da grandeza e da riqueza de Vaikuntha. Uma motivação bem, apesar de ser do plano transcendente, uma motivação pessoal. Ao passo que Prema Sevatara Mukti, o devoto que deseja a Mukti, mas deseja a Mukti para que é o devoto que deseja, como é que está mesmo? O devoto que deseja Mukti, essa Mukti para servir o Senhor para o prazer dele, do Senhor, e não